Você já tentou segurar algo com tanta força que acabou cansando antes de conseguir resolver? É assim com a vida também. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo vai ficando, porque o controle é só outra forma de medo, é uma tentativa de impedir que a vida te surpreenda. Mas aqui vai uma verdade difícil de digerir. Soltar dói porque exige coragem. Coragem de não saber, coragem de confiar, de se abrir para algo que não dá para prever. E às vezes, tudo que você precisa é soltar, mesmo que só um pouco. Eu sou Cintia Almeida, estou aqui com minha amiga e parceira Valéria Brás, e esse é o Entre Sentir e Ser. Aqui a gente fala sobre o que acontece quando a mente quer controlar e o coração só pede para respirar. Se esse tema te atravessa, mexe com você, se inscreve e ativa o sininho, porque todo domingo tem um episódio novo e no final da série, uma live para aprofundarmos juntas sobre o que a gente tem falado. Agora, Val, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, ó, gente, a nossa live para a gente bater um papo gostoso sobre tudo que a gente falou na série. Não deixem de ir. É no próximo domingo, dia 23, né, Cíntia? Dia Vinte vinte e e três, três. isso. A gente Isso. espera vocês. Então vamos lá. Gente, controlar é o jeito que o ego tenta sobreviver ao imprevisível. Nosso ego não gosta de coisas que a gente não está acostumado. Então ele tenta controlar para ser sempre do mesmo jeito. A forma que encontramos para não reviver o desamparo é o controle. Esse desamparo que um dia a gente sentiu, a gente já tem falado tanto disso, é lá mesmo, lá atrás, quando a gente sentiu que não dava e a gente criou o controle. Por isso, o controle não é teimosia. É uma memória que a gente traz para não sentir o mesmo. A criança que não pôde confiar, ela vai buscar prever tudo, para que ela não sinta aquela dor. Então, ela quer antecipar, quer analisar, ela carrega no peito o medo do descontrole. Só que o corpo, ele vive esse alerta. E este alerta te bota sempre na frente, sempre reagindo. E essa reação constante é exaustiva. Energeticamente, esse controle, ele se localiza no nosso plexo solar, que é o nosso centro de poder pessoal, ou seja, é onde mexe mesmo com a gente. Quando esse centro se desequilibra, o fluxo vital que fica ali se torna rígido, ele não consegue fazer o movimento, então ele trava. O que que acontece? A energia não se expande e ela começa a girar em torno da necessidade de garantir segurança, porque se esse centro está bloqueado, é necessário que ocorra alguma coisa para ele desbloquear. Se ele não desbloquear, o que que acontece? A vida não flui. Você deixa de sentir prazer, não relaxa e passa a viver a vida num campo de defesa, na reatividade. A gente ouve tanto, seja menos reativa, que é exatamente por isso, quanto mais criativa nós estamos, menor a nossa capacidade de criar algo novo. Em algum momento, o controle começa a te afastar da sua própria vida. E adivinha? É quando a mente começa a exigir certezas, mas o teu sentir, o teu coração precisa da entrega para que esse fluxo flua e você passe a criar. É, pessoal, e a gente quer trazer hoje essa percepção de que soltar não é desistir. Soltar é confiar. É confiar naquilo que você construiu, mesmo sem saber o resultado, porque a gente não tem controle do que pode acontecer. É confiar na construção que você fez. É entender que a vida não é mecânica,
não é um mecanismo, ela é orgânica, ela é um organismo. Então, como um organismo, ela precisa respirar, mudar, surpreender. Mas esse medo de soltar, ele nasce de um lugar antigo, como a gente vem falando. É o medo de perder esse controle e ser engolida de novo pela dor, pelo aquele sofrimento que você já passou. Por isso que a gente tenta controlar tudo. Na verdade, é para evitar sentir aquilo de novo, entrar naquela dor de novo. Mas a nossa alma, ela não foi feita para viver travada, para viver ali num lugar fechado. E ela adoece quando ela não tem esse movimento, quando ela não tem essa circulação. E quando você solta, contrariamente ao que a gente pensa, é aí que o campo energético se reorganiza, porque ele consegue ter um fluxo. O corpo, ele entende que ele pode liberar essa energia que ficou ali acumulada, densa. O cardíaco se expande, a respiração se aprofunda, fica mais calma. O sistema nervoso, ele entende que ele não precisa se defender o tempo todo e ele desacelera. É como se de repente a vida respirasse dentro de você, a partir de você. A coragem de soltar, no fundo, é a coragem de confiar. E é isso que às vezes a gente precisa perceber, ter essa coragem de confiar realmente no universo, fazendo a nossa parte, mas sem querer o controle de tudo. Confiar que o que precisa ficar, vai ficar, independente da sua vontade, independente do seu controle. E o que precisa ir, vai. E por incrível que pareça, vai te liberar. Você vai sentir essa leveza, esse deixar ir, e a vida vai fluindo de uma maneira que você nem imaginou, né, Val? É, é a velha frase, confia no processo. Então, vamos tentar num exercício, o exercício que a gente vai propor hoje é te mostrar que existe um espaço entre o controle e o caos. O controle que a gente tenta fazer por segurança é um controle que trava. Mas quando a gente controla o nosso sentir, no sentido de sentir, vocês vão observar que ele não é uma coisa ruim. Então vamos fazer o exercício para vocês tentarem entender que muitas vezes o que a gente chama de controle é o caos. Então vamos lá. Vocês vão se sentar com a coluna reta e os dois pés no chão. De preferência, a perna no ângulo de 90 graus e no primeiro momento apoiem a mão na perna. Procurem sentir essa posição, respirando fundo. Respira fundo, vai se conectando a essa posição, vai se sentindo mais segura em estar nessa posição e tenta se conectar com algo que você controla. Pode ser uma pessoa que você quer que seja de determinada forma, uma situação que você quer que seja daquele jeito, ou um resultado que você deseja que tenha só aquele resultado. Qualquer uma dessas coisas. Se concentre em uma e imagina essa situação. Agora, você vai pegar um cordão com as suas mãos, o dedo segurando numa ponta, a mão direita numa ponta e a mão esquerda na outra ponta. E aí vocês vão inspirar e puxar esse cordão com bastante força. Vai tensionando, vai observando o peso desse cordão esticado, mas bem esticado. E agora expira, solta o ar e vai soltando um pouquinho desse cordão, só um pouquinho.
Isso. Agora repete de novo. Inspira e tensiona. Puxa ele, a mão puxa, a mão direita puxa de um lado, a mão esquerda puxa do outro, ele fica bem tensionado. Agora solta de novo. Isso. Agora nós vamos fazer mais uma vez. Inspire, puxa, tensiona e observe o seu corpo. O que seu corpo está sentindo nessa tensão? Seus braços, seu pescoço, sua perna, até os seus dedos segurando ali. E agora solta. Solta um pouquinho do cordão. Observe de novo o seu corpo. Percebe como ficou seus braços, como ficou sua mão. Isso. Vocês conseguem perceber que o mundo não desmoronou. O cordão continuou ali na sua mão. Mas vocês percebem a tensão que era manter ele esticado com força, o quanto você perdia a percepção de você mesmo, o quanto você perdia a percepção do próprio cordão na sua mão, porque você estava preocupado em fazer a força. O controle, ele se transforma em confiança gradualmente quando a gente rompe a barreira do medo. Quando vocês soltaram, o cordão continuou ali fazendo a mesma função dele. Só que o seu corpo era mais leve, você conseguia observar os seus braços, as suas pernas, você estava em presença. Quando você puxa, você perde a presença, porque a sua mente ela fica concentrada em manter o cordão tenso. Mas o trabalho do cordão é exatamente o mesmo, tensionando ou não. Uma outra percepção importante do exercício: se você tensiona, e fica, permanece, em algum momento você não vai mais dar conta de segurar esse cordão. Ele vai pesar demais, porque a força dos seus braços vão te tornar cansada. Se você solta e deixa leve, você vai levar mais tempo, mas você também vai soltar o cordão. Esse cordão não tensionado é a vida em ação. Quando você tiver vivido o que tem que ser vivido, esse cordão vai se soltar. Só que tensionado, ele se solta antes da hora. E aí a vida não flui e as coisas não acontecem. Quando você deixa ele livre para fazer o trabalho dele, estando ali presente, compartilhando, sem dores, ele vai sair, porque vai haver o aprendizado. Mas ele sai depois de bastante tempo, com tranquilidade. Esse exercício, ele fala de transição energética. É o treino dessa entrega. É te mostrando que o teu corpo, ele reaprende que segurança não é rigidez. Toda vez que você conseguir entender que aquilo que você está segurando com muita força só te machuca, e quando você solta, o corpo relaxa e fica leve, ele começa a aprender que ele não precisa ser rígido para conseguir as coisas. Ele só precisa estar em presença, sentir o peso de cada detalhe no corpo. Então, o exercício ele te traz esse aprendizado empírico e energético. Façam esse exercício. Quando tiver alguma coisa pesando muito, pega o seu cordãozinho e estica e solta. Tenho certeza que vai ser bem tranquilo as coisas ficarem mais leves. Cíntia, eu sei que está na hora agora de começar a ir para o fechamento. Indo para o finalzinho, mas só para a gente perceber uma coisa que às vezes a gente confunde mesmo, porque quando a gente fala de rigidez, né, esse controle que a gente quer ter de rigidez, fica aquela coisa endurecida, como se a gente não pudesse ceder ou não pudesse soltar. Mas nesse ponto é que a gente tem que entender que não é a rigidez que a gente tem que trazer, e sim a nossa resistência até por ter consciência de saber soltar.
né? E às vezes as pessoas confundem a rigidez com a resistência, achando que são iguais, mas não. Rigidez é esse exercício que foi trazido como o cordão ali, né? O que fica ali puxado, que fica naquela tensão, que como se ele não é maleável. E a resistência é você conseguir seguir adiante, mas tendo essa maleabilidade. Deixa eu só fazer um adendo. Seria mais ou menos dizer assim que esse controle que a gente estica é onde a gente está entrando nessa rigidez que vai Rigidez, fazer com é. que a gente muito rapidamente não consiga mais nem dar conta. Agora, o É, controle de quando eu solto é o controle do meu sentido, do meu corpo, da minha capacidade, porque eu consigo perceber o meu braço, eu consigo perceber o meu é. corpo. Na rigidez, eu só percebo a minha força, A tensão é. a tensão. É, e o soltar é você perceber como você é resistente para as coisas, como você suporta, mesmo aquilo que talvez não seja o que você está esperando, mas é o confiar, é ser resistente nesse sentido, e não rígido, É. né? Como às vezes a gente acha que precisa ser. E com essa troca, né, de experiências aqui, de reflexão, a gente vai se encaminhando para o finalzinho. E só querendo trazer, né, para vocês que soltar é um ato sofisticado da alma, porque exige maturidade para confiar no invisível, no desconhecido, nos torna resistentes a isso. E uma humildade até para aceitar e entender que não dá para controlar tudo. Quando você solta, você abre espaço para o novo entrar. É como se você esvaziasse aquilo que está ali te impedindo e deixasse o fluxo do novo entrar. E é nesse espaço que o fluxo volta a existir. O amor, o prazer, o propósito. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre esse espaço, o silêncio entre o que foi e o que ainda não é, a pausa que cura. Mas por hoje, guarda só uma coisinha. Coragem não é segurar firme, não é ser rígido, é permitir-se soltar, ser resistente ao que a vida nos oferece, mesmo que só um pouquinho. Se esse episódio falou com você, comenta aqui, deixa o seu comentário, a sua percepção. A gente vai adorar interagir com você. E o que você ainda tenta controlar, mesmo sabendo que precisa soltar? O seu relato pode ser o empurrão para que outra mulher que esteja ouvindo precise confiar e soltar também. E lembre, entre sentir e ser, a vida só flui quando você deixa o espaço para ela acontecer. Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada, Val, e até o próximo. Obrigada, pessoal. Entre sentir e ser, você também não precisa estar sozinho. E não esqueça, o próximo episódio é com a gente, ao vivo. Traz alguém para conversar aqui com a gente também. Um beijo, até domingo que vem. Tchau, tchau.